Olá, bem-vindos a mais um vídeo do Mente Eficiente. Eu sou o Lucas Garcia e hoje vamos entender o que aconteceu com Cuba e se ainda existe alguma esperança. Cuba, a maior ilha do Caribe, é conhecida por sua história rica e seu contexto político único. Com uma população de cerca de 11,3 milhões de habitantes, o país passou por diversas transformações ao longo dos anos, desde a chegada dos espanhóis no século XV até os dias atuais, onde o socialismo ainda é a ideologia dominante. 99,8% da população é alfabetizada, uma das taxas mais altas do mundo. A expectativa de vida é de 79 anos, uma das mais altas da América Latina. O turismo é uma das principais fontes de renda do país, com milhões de visitantes estrangeiros a cada ano. E o sistema de saúde cubano é reconhecido internacionalmente, tem um dos mais altos índices de médicos per capita do mundo, com uma forte ênfase na medicina preventiva e comunitária. Neste vídeo, falaremos sobre a história de Cuba, como o país está atualmente, seus desafios econômicos e uma perspectiva para o futuro. Por isso, se você gosta desse tipo de conteúdo, te convido a se inscrever aqui no canal e dar seu like, isso me ajuda muito. Os espanhóis chegaram em Cuba em 1492, liderados por Cristóvão Colombo, e iniciaram a colonização do território. Durante os séculos seguintes, Cuba se tornou uma importante colônia espanhola, com plantações de cana-de-açúcar e a importação de escravos africanos para trabalhar nas plantações. Em 1898, durante a Guerra Hispano-Americana, os Estados Unidos intervieram em Cuba, que acabou se tornando um protetorado dos Estados Unidos até conquistar sua independência em 1902. No entanto, os Estados Unidos mantiveram uma forte influência sobre o país, especialmente na economia e na política. Em 1959, Fidel Castro liderou a Revolução Cubana, derrubando o governo de Fulgêncio Batista e estabelecendo um regime socialista. Castro se tornou o líder do país e iniciou um processo de nacionalizações e reformas sociais, incluindo a implementação de um sistema de saúde e educação universais. O socialismo tornou-se a chave da ideologia cubana, com um forte foco na autodeterminação e na soberania nacional. Esses princípios têm sido o cerne das políticas cubanas, moldando sua abordagem em questões internas e externas. O sistema político cubano é caracterizado pelo Partido Comunista de Cuba, PCC, como partido governante e o único partido político legal no país. O PCC desempenha um papel central nas formulações de políticas e na governança do país, garantindo a continuidade da ideologia socialista. Seguindo para o contexto atual, a economia cubana é baseada principalmente na agricultura, no turismo e nos serviços médicos. O turismo é uma importante fonte de renda para o país, com milhares de visitantes atraídos pelas belas praias paradisíacas, pela arquitetura colonial e pela cultura vibrante de Cuba. Para termos uma ideia, os taxistas em Cuba ganham até 70 euros por corrida. Médicos no país ganham isso por mês, justamente por termos um alto índice de médicos no mercado e um forte setor de turismo. Podemos fazer uma reflexão do programa Mais Médicos aqui do Brasil, que importa médicos principalmente de Cuba. O país também enfrenta críticas por sua falta de liberdade política e violações dos direitos humanos. Organizações internacionais como a Anistia Internacional e a Human Rights Watch têm denunciado o governo cubano por reprimir a liberdade de expressão e de reunião, além de perseguir dissidentes políticos. A exemplo da internet, que é limitada e controlada pelo governo. Os cubanos têm acesso a uma intranet nacional, mas o acesso à internet global é restrito e caro. Em março de 2024, esse tema se agravou com as manifestações por todo o país. As reclamações por falta de alimentos, somado a longos apagões que afetam quase toda a população cubana, levaram centenas de pessoas a se manifestarem. Foram os maiores protestos desde 2021. Os manifestantes reclamam que passam até 13 horas diárias sem eletricidade. Apesar desses desafios, Cuba tem se destacado em áreas como saúde e educação. O sistema de saúde cubano é reconhecido internacionalmente por sua eficiência e qualidade, com um grande número de médicos e profissionais de saúde atendendo a população. Dessa forma, o sistema educacional cubano é elogiado por sua universalidade e qualidade, com altas taxas de alfabetização e acesso à educação. No entanto, o embargo econômico dos Estados Unidos, em vigor desde 1962, tem sido um dos principais obstáculos para o desenvolvimento econômico de Cuba. O embargo restringe o comércio e os investimentos entre os países, dificultando a importação de bens e tecnologias essenciais para a economia cubana.
Além dos embargos feitos pelos Estados Unidos, a economia cubana enfrenta outros desafios. Vou citar aqui pelo menos 5. O primeiro é a escassez de divisas estrangeiras. Cuba enfrenta uma crise de divisas, o que dificulta a importações de bens essenciais, como alimentos, medicamentos e equipamentos. Isso tem levado a problemas de abastecimento e aumento dos preços no mercado interno. O segundo é a baixa produtividade e eficiência. A economia cubana enfrenta problemas de baixa produtividade e eficiência, especialmente no setor estatal, que ainda domina grande parte da economia. Isso se deve, em parte, ao sistema de incentivos distorcido, onde os salários são baixos e não há estímulo para inovação e empreendedorismo. O terceiro é a dependência excessiva das importações. Cuba depende em grande parte das importações para suprir suas necessidades básicas, o que a torna vulnerável a flutuações nos preços internacionais e às restrições comerciais, como o embargo dos Estados Unidos. A quarta é a falta de acesso ao crédito internacional. Devido ao alto endividamento e ao histórico de inadimplência, Cuba enfrenta dificuldades para obter crédito internacionais em condições favoráveis, o que limita suas opções de financiamento para investimentos e desenvolvimento econômico. E por último, o envelhecimento da população. Cuba enfrenta um desafio demográfico significativo devido ao envelhecimento da população. Isso tem impactos econômicos, como o aumento dos gastos com saúde e previdência e a redução da força de trabalho disponível. Apesar de todas essas dificuldades econômicas, Cuba tem potencial para desenvolver uma economia sustentável baseada em seus recursos naturais e no turismo. A abertura gradual ao investimento estrangeiro e as reformas econômicas podem impulsionar o crescimento econômico e reduzir a dependência de importações. Cuba possui um patrimônio cultural e natural único, com praias deslumbrantes, arquitetura colonial e uma rica herança musical. O turismo pode desempenhar um papel crucial na geração de receitas e empregos, contribuindo para o desenvolvimento econômico e a melhoria de condições de vida da população. Investimentos em educação e inovação também podem impulsionar o crescimento econômico e a competitividade internacional de Cuba. O país já se destaca em áreas como biotecnologia e medicina e pode expandir esses setores para impulsionar sua economia. Em resumo, podemos levar em consideração que se o país se abrir para investimentos estrangeiros, aumentar a diversificação da indústria com a diminuição de empresas estatais e o aumento de empresas privadas e principalmente realizar uma reforma em sua política, veremos Cuba prosperar ainda mais. Te agradeço por chegar até o final do vídeo, agora é com você, comente. O que você acha que deve ser feito para melhorar a vida das pessoas em Cuba? Na sua opinião, quais impactos o socialismo causa na sociedade? Se você gostou desse vídeo, eu te peço para deixar seu like e se inscrever aqui no canal, combinado? Até o próximo vídeo.